estudo inédito realizado por pesquisadores da Fiocruz do Amazonas revela que índios da reserva Yanomami, no estado de Roraima, estão acumulando problemas de saúde decorrentes do garimpo ilegal. O mercúrio usado para extrair o ouro vem contaminando a água e animais e, consequentemente, trazendo consequências para os indígenas. Na região amazônica, além das doenças comuns que os índios estão vulneráveis, outra preocupação é com os problemas de saúde que podem ser decorrentes da contaminação por mercúrio de garimpo ilegal. Onde fica acumulado esse mercúrio dentro do corpo da gente. Um estudo inédito confirma que no Brasil, indígenas que vivem em meio às reservas de ouro na floresta estão sendo envenenados ao longo dos anos. De acordo com o estudo conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com o Instituto Socioambiental, na terra indígena Yanomami, no estado de Roraima, a contaminação por mercúrio entre os habitantes chega a 92%. O diagnóstico aponta que o envenenamento ocorre devido à contínua invasão ilegal de garimpeiros no território indígena, afetando rios e floresta. O trabalho foi iniciado em novembro do ano passado em aldeias habitadas pelos índios Yanomami e Iekuana. Em uma das 19 comunidades visitadas, metade das crianças apresentou índices de mercúrio no corpo acima do tolerado pela Organização Mundial de Saúde. Amostras de cabelo e de peixes foram coletadas. Entre os adultos examinados estão os homens com algum histórico de contato direto com a atividade garimpeira e as mulheres em idade fértil. Esse pesquisador da Fiocruz explica que a contaminação por meio da cadeia alimentar é irreversível e ameaça as futuras gerações dos povos indígenas. A principal conclusão do trabalho é essa, né, de que os níveis de contaminação por mercúrio nessas populações são elevados e preocupantes do ponto de vista da saúde dessas crianças, principalmente, né, que são as próximas gerações de Yanomami, que tem uma infinidade de outros problemas, né, como a desnutrição. O estudo, que partiu de uma antiga demanda das lideranças indígenas, também foi apresentado no mês passado aos órgãos competentes, inclusive a Relatoria Especial sobre Direitos Indígenas da ONU. De inédito, nós conseguimos, né, fazer uma pesquisa de denúncia que realmente envolveu tanto o indivíduo pesquisado como o pesquisador de uma forma, diria, até parcimoniosa. Atualmente, estima-se que 5.000 garimpeiros atuam ilegalmente na terra indígena Yanomami. No norte do país, outras pesquisas já apontaram evidências de contaminação no Amazonas, na região do Rio Negro. As populações indígenas e ribeirinhas, né, são as mais afetadas porque elas têm um consumo de peixe muito maior. A FUNAI afirma que tem desenvolvido, junto a parceiros, ações para coibir o garimpo ilegal e o monitoramento territorial indígena. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui na capital e também alguns municípios do interior. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens e chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 30 graus. Mesma previsão para Tefé, onde as temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Em Eirunepé, o tempo fica encoberto, mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Urucará, a previsão é de muitas nuvens e a possibilidade de pancadas de chuva. A mínima prevista é de 25 e a máxima não passa dos 29 graus. Em tempos de praticidade e comodidade, tem uma modalidade de ensino que vem crescendo bastante no Brasil. É a educação à distância. Além de não exigir a presença do aluno em salas de aula tradicionais, a modalidade ainda proporciona economia para o estudante. Mas como este tipo de curso é visto pelo mercado de trabalho? Imagine você aprender uma profissão sem sair de casa. É com esta proposta que a modalidade de educação à distância vem crescendo no Brasil. Uma solução para as pessoas que querem estudar, mas não possuem muito tempo e nem recursos financeiros para frequentar as aulas. Sidney se formou em engenharia em um curso regular e agora está fazendo licenciatura em física
na nova modalidade. Ele diz que mesmo diante da dificuldade do curso escolhido, ele tem conseguido se adequar. Basta gerenciar bem o tempo que sobra durante as demais atividades do dia. Eu tiro 1 hora por dia para que eu possa estudar e poder cursar minha licenciatura em Física, né? Já estou no 4º período. Os números da educação à distância só crescem no Brasil. Das 3,3 milhões de matrículas no ensino superior, registradas entre os anos de 2003 e 2013, pouco mais de 1 milhão correspondia a cursos à distância. Em 2014, o total de matriculados na nova modalidade já ultrapassava a marca de 3,8 milhões e em 2015 chegou a 5 milhões de matrículas. Nesta faculdade aqui de Manaus, das 3.800 novas matrículas realizadas este ano, 1.000 foram para a modalidade de educação à distância. O diretor da unidade explica que o crescimento da modalidade também tem a ver com a economia. Em caso de instituições privadas, os cursos online chegam a ser até 4 vezes mais baratos que os cursos tradicionais. Por exemplo, Manaus é uma grande cidade. A mobilidade urbana, ela influencia na decisão do EAD. De repente, um deslocamento diário para a sala de aula pode ser muito oneroso ou dificultoso, e a pessoa pode optar em fazer o EAD. Então, o EAD ele tem se tornado um produto-chave, não é, uma oportunidade de ampliação das atividades e de acesso ao ensino superior. Para Roberto, o futuro do ensino no Brasil é uma modalidade que possa aliar tanto as aulas presenciais como à distância. O que se planeja é que a cada vez mais haja uma junção dessas plataformas de ensino e que se crie, enfim, o que a gente entende como o ensino do futuro, ou seja, um ensino que o aluno, ao realizar a sua matrícula, possa construir, tá, o seu ensino com maior ou menor carga presencial ou EAD, dependendo da sua conveniência, da sua disponibilidade econômica, do seu interesse por disciplina A ou disciplina B, enfim, um ensino que caminha para ser customizado. Depois de formado, o profissional vai em busca de uma vaga no mercado de trabalho. E é aí que a modalidade de ensino à distância pode sofrer preconceitos. Mas, de acordo com esta psicóloga, especialista em recursos humanos, esta informação trazida no currículo não traduz a competência do candidato. Existe um certo preconceito, sim, pelas partes das pessoas que, de um modo geral, avaliam, gestores, mas isso não é um preconceito fundamentado, porque, na verdade, o processo de ensino é o mesmo se o aluno tem dedicação, se o aluno é persistente, se ele é curioso. Não existe melhor. Existe o aluno que se destaca mais, que se dedica mais. O Conselho Regional de Odontologia realiza nesta quinta-feira, em Manaus, o segundo turno das eleições para a diretoria. 2 chapas concorrem ao pleito. O primeiro turno da eleição da diretoria para o biênio 2016-2018 do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas foi realizado no dia 18 de março. Mas, como nenhuma das 2 chapas concorrentes atingiu o número mínimo de votos, a eleição deve ser definida em segundo turno. A presidência da Comissão Eleitoral do Conselho está convocando os cirurgiões dentistas com registro no CRO Amazonas para a votação que será realizada nesta quinta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Uma das principais condições para o exercício do direito de voto é ser inscrito no Conselho até 60 dias antes do pleito. O Conselho Regional de Odontologia do Amazonas foi fundado em maio de 1967 com a finalidade de selecionar e fiscalizar o exercício da odontologia no Estado, bem como a supervisão da ética profissional em todo o Estado. O candidato à presidência da Chapa 2 defende, entre outras ações, a fiscalização e a descentralização do Conselho. Porque o Conselho centralizado aqui na capital não atende a maioria dos municípios que compõem o estado do Amazonas, por ser um estado muito grande.
Agora o futebol, logo mais Nacional e Remo fazem o jogo de volta pela Copa Verde em Belém, no Pará. Já na Copa do Brasil, jogando em casa, o Princesa dos Solimões estreou com derrota agora à tarde na competição, diante do Chapecoense de Santa Catarina. Os detalhes das rodadas de hoje com Orestes Litaif. O jogo de hoje em Manacapuru foi o reencontro da cidade com o Princesa dos Solimões, que não jogava por lá há mais de 2 anos. O time amazonense tinha 2 fatores a seu favor: o clima quente da região e a torcida, que estava ansiosa para ver a atuação do time em casa. Mas em campo, o Princesa dos Solimões não teve forças para bater a Chapecoense de Santa Catarina, que está invicta este ano. O Princesa dos Solimões perdeu por 2-1 na estreia na Copa do Brasil. Mesmo com a derrota, o time amazonense garante o jogo de volta lá em Santa Catarina. E por falar em jogo de volta, hoje o Nacional também entra em campo no jogo de volta pela Copa Verde, enfrenta o Remo lá em Belém do Pará. Na semana passada, o Nacional e o Remo do Pará haviam empatados o jogo aqui em Manaus. Então o jogo de hoje, lá em Belém, vale apenas um empate para o Nacional passar para a próxima fase da Copa Verde. Orestes Litaif para o Band Cidade. E ainda falando em futebol, você vai conhecer agora um projeto social idealizado por um ex-jogador e que, mesmo sem muita estrutura, está ajudando a revelar novos talentos para o futebol amazonense. A escolinha teve início há 12 anos com apenas 10 garotos e treinos somente aos sábados. Hoje são mais de 100 jogadores de 10 a 20 anos, divididos por categorias. Os treinos diários no campo de terra batida aguça a esperança desses jovens. Estou treinando forte para disputar o Campeonato Amazonense Infantil. Estou melhorando meu condicionamento físico e estou indo bem, né? Pretendo ser um bom jogador. O projeto é comandado por Eliseu Alves, ex-jogador de futebol que atuou em diversos times amazonenses. O atleta pendurou as chuteiras, mas continua ligado ao futebol com seu trabalho voluntário no projeto idealizado por ele. É com muita disciplina, né? E muito trabalho. Daqui desse campo, terra batida aqui no Monte Pascoal, Monte das Oliveiras, né? Onde está os verdadeiros craques escondidos e ninguém percebe isso. Do projeto, vários jogadores já foram contratados por times profissionais. 2 desses atletas revelados por aqui atuam no futebol amazonense. Os atacantes Wesley Napão, de 20 anos, e João Paulo, de 19 anos, hoje defendem a camisa sub-20 do Manaus Futebol Clube, mas juntos os jogadores sonham em ir mais longe. A oportunidade que eu tive aqui foi bastante, eu pude levar para fora e tive uma base boa, não cheguei lá e fiquei atrapalhado não, foi muito importante passar por aqui. E se não fosse pelo projeto, eu não estaria onde eu estou agora, mas claro que é daí para frente, eu quero subir até Deus permitir, onde Deus permitir eu quero estar aí. Dentro do projeto, Napão ensina os principais fundamentos do futebol aos iniciantes. O talento desses garotos é lapidado diariamente dentro e fora de campo. E quem um dia foi orientado, hoje repassa os ensinamentos aos mais novos. Que bacana, né? O Band Cidade de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias e a nossa programação pelas redes sociais, na internet, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Você fica agora com as principais notícias do dia no Jornal da Band. Obrigada pela sua companhia, boa noite. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!